A Copa do Mundo de Clubes acabou de chegar e já é como se fosse da família. Quem não está com nananana na cabeça está vivendo errado. E por falar em família, vamos falar de alguns casos de família da competição? Vem comigo. E vamos começar com um momento fofura. Depois da vitória do Fluminense sobre o Ulsan Hyundai, John Arias, que foi eleito o craque da partida, foi até a arquibancada e pegou a sua filhinha Zoe, de apenas 9 meses, e foi com ela no colo pro gramado. E o que chamou a atenção foi a cara séria da menina. E o mais interessante é que a mesma carinha que ela fez é a cara que ele fez antes da cobrança de falta, que foi um golaço pro tricolor. E por falar em família, olha os irmãos Bellingham aí. Jude Bellingham no Real Madrid e Jobe Bellingham no Borussia Dortmund. Os dois marcaram gols na Copa do Mundo de Clubes e foram eleitos o melhor do jogo, cada um pelo seu clube. Nessa aí, a genética não falhou. E na Itália, o clássico entre Juve e Inter de Milão virou o Derby Churran, já que tem o Marcus Thuram, atacante da Inter, e o meio-campista Khéphren Thuram jogando pela Juve. Os dois estão na Copa do Mundo de Clubes e são filhos do lendário Lilian Thuram, que foi campeão do mundo pela França. E a Inter de Milão tem mais uma dupla de irmãos. Sebastiano e Francesco Esposito defendem um clube italiano e jogaram o mesmo jogo, só que um substituiu o outro. E tem outro caso de irmãos aí, mas que foi uma grande confusão. Em entrevista coletiva, antes de começar o Mundial de Clubes, o jogador Joaquim Correa do Botafogo foi questionado sobre como seria jogar ao lado do seu irmão Ângelo Correa do Atlético de Madrid. Só que acontece que, apesar do mesmo sobrenome, eles não são irmãos. E, Joaquim, se puder responder assim em espanhol, como é que vai ser também enfrentar o seu irmão Luan, que está no Atlético de Madrid na última rodada? Você chegou a conversar com ele também já sobre isso? No es mi hermano. Sí, pero no es mi hermano. E para fechar nossos casos de família da Copa do Mundo de Clubes, uma relação que é pura intensidade. O técnico Simeone, que comanda o próprio filho, Giuliano Simeone, no Atlético de Madrid. Giuliano já marcou gols importantes e o Simeone pai garante que o trata como qualquer jogador. Mas a gente imagina que o coração deve bater mais forte. E o Giuliano Simeone marcou um dos gols da Argentina na vitória contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa. Mas vamos deixar esse assunto para lá. É a Copa do Mundo de Clubes trazendo histórias, conexões e, claro, que famílias que dividem o mesmo sonho. E você, tá curtindo acompanhar a Copa do Mundo de Clubes com a sua família? Deixa aqui nos comentários.